Será que o que a Robertinha falou, então, está acontecendo comigo? Será que eu estou com enxaqueca, uma dor de cabeça que não passa nunca? A gente vai tirar as dúvidas agora. Aqui no nosso estúdio, eu recebo a doutora Paula Zago, ela é neurologista, vai ajudar a gente, vai orientar com todas as perguntas, já pode ir mandando para a gente. Obrigada, doutora, pela sua presença. E a gente também recebe a xará dela, só que paciente. É a Paula Maria. Obrigada, Paula. Desde os 5 anos você sofre de enxaqueca? 5 anos de idade. Eu lembro que a minha primeira lembrança é estar na casa de um tio com 5 anos de idade, pedindo para Deus tirar o coração da minha cabeça, que estava batendo muito e eu não conseguia lidar com o som, não conseguia lidar com a luz. Então, desde os 5 anos, eu venho nessas demandas, eu venho fazendo tratamento. Hoje eu já entendi os maiores gatilhos. Nos últimos tempos, neste último ano, é um ano que eu estou sem enxaqueca constante, pela primeira vez na vida, mas é realmente enlouquecedor. Não tem outra palavra quando a gente fala de enxaqueca na sua raiz, porque eu já fui para o hospital o ano passado, retrasado, eu tomava morfina e não passava. Mulher, chegou doendo em mim agora. Então, quando chegou nesse ponto da morfina, eu falei, olha, eu tenho que fazer algumas mudanças de vida realmente maiores, porque se eu cheguei na morfina, onde é que eu ia parar nesse sentido? Doutora, como é que a gente diferencia, né, uma dor de cabeça comum de uma enxaqueca, ainda mais pensando, por exemplo, numa criança. O pai e a mãe vão falar assim, não, minha filha, vem cá, deita aqui um pouquinho, faz um carinho na cabeça. Às vezes até invalida a dor da criança, né? Bem, boa tarde, obrigada pelo convite. É muito importante a gente trazer esse assunto à tona, porque a gente tem que desmistificar, sentir dor de cabeça não é normal, é comum, mas não normal, né? Então, a enxaqueca é um subtipo de dor de cabeça. Como você falou, a gente pode ter para mais de 150 tipos de dor de cabeça. E a enxaqueca, ela é a segunda mais comum, né? No VT, vocês falaram que seria a primeira. A primeira é um tipo de dor de cabeça que a gente chama de dor de cabeça em tensão. Você fala é a intenção. Ou antigamente tensional, que é um peso na cabeça que muitas pessoas sentem, principalmente ao final do trabalho. Isso aí geralmente alivia com atividade física ou outras manobras para desestressar. A enxaqueca é a primeira que faz o paciente procurar por ajuda, né? Porque ela, por conceito, é uma dor de moderada a intensa. Então, a enxaqueca é uma doença crônica, acima de tudo. Então, um paciente que tem uma predisposição genética e ele vai ter essa dor em padrão recorrente. Então, isso serve de alerta. Por quê? Uma dor de cabeça nova, o paciente nunca foi ter dor de cabeça e do nada começou uma dor de cabeça que lateja, que é o mais comum da enxaqueca, é latejar, né? É como o paciente fala, ter um coração na cabeça. Se uma pessoa que nunca teve começa do nada, uma dor de cabeça, mesmo que pareça uma enxaqueca, a gente precisa investigar. Tá? Porque a enxaqueca é uma doença de padrão crônico e recorrente. Então, a criança, geralmente com enxaqueca, não necessariamente ela vai ter a dor de cabeça. Existem padrões de enxaqueca na criança. Quem tem enxaqueca e pode observar isso nos filhos, é muitas vezes dor abdominal. Então, a enxaqueca pode se manifestar com dor abdominal, com tontura, tipo labirintite, e esse paciente, quando for adolescente ou mais adulto, vai abrir a enxaqueca clássica com dor de cabeça, né? Então, enxaqueca não é só dor de cabeça, é a principal característica, mas não é exclusiva. E como observar isso na criança? Porque a dor da enxaqueca, ela piora com o esforço físico, né? Então, quem tem enxaqueca, está com dor, ela não quer se mexer. Porque se abaixar e levantar a cabeça, parece que explode. Então, a criança que tem enxaqueca, ela vai ficar quietinha. Ela vai parar de brincar. Ela vai tapar o ouvidinho, porque o barulho incomoda a dor de cabeça, né? Ou ela pode fechar o olhinho por causa da luz que incomoda. Então, a enxaqueca, a gente tem que tratar a crise. Então, a gente tem que tomar remédio assim que perceber que a dor já está iniciando. Isso quando não é uma dor tão frequente, né? Uma criança que tem uma dor, sei lá, ocasional, que não seja tão frequente, todo dia, por exemplo. Então, a gente já tem que entrar com analgésico para esse paciente. Repouso no lugar mais escuro, silencioso. E não só para criança, né? Para qualquer crise, né, doutora? Exatamente. Eu estou falando da criança porque você acabou perguntando a criança, mas isso serve para qualquer um, né? Então, ingestão de água, porque muitas vezes o paciente vem com vômito associado à crise de enxaqueca. Então, hidratação, o repouso, um quarto escuro ajudam também a aliviar a dor. Doutora, eu nem abri espaço ainda para as perguntas, já estou aqui, puxando um monte. Boa tarde, Albertinha. Nesse exato momento estou com muita dor de cabeça. Sou a Vera, irmã da Deila.
Beijo, Vera. Boa tarde, eu sofro muito de enxaqueca por muitos anos, já são mais de 20 anos eu tenho essas dores horríveis. Roberta, eu tinha enxaqueca nervosa, outro relato que chegou pra gente. Eu estou passando por essa situação, também nunca senti tanta dor de cabeça como eu estou sentindo, chega a pulsar um lado da cabeça. Vou voltar nesse comentário aqui, existe dor de cabeça, enxaqueca nervosa, doutora, existe isso? Excelente pergunta. Paula, você percebia que quando você estava sob estresse, quando você estava mais nervosa, como é que era o padrão da sua dor de cabeça? Total. Era entrar nesse ciclo do estresse e aí começava algo mais lento e aí eu não queria tomar remédio porque eu vivia tomando remédio. Consequentemente, daqui a algumas horas ou no final do dia, ela explodia. Então, me incapacitava de me mover porque realmente aí vinha o vômito. E é um padrão que vai se agravando, né? Antes eu passava mal, ia para o quarto escuro, se eu vomitasse, eu melhorava. Depois, nada disso passou a fazer efeito. Exatamente. E os medicamentos que eu tomava me davam outros efeitos colaterais. Então, como a doutora falou, foi gradativo e ia piorando ao longo do tempo, principalmente onde eu entendi que o meu gatilho maior era emocional. Então, não existe uma dor emocional, né? A enxaqueca é uma doença. Então, as pessoas têm que entender isso e que doença tem tratamento. E os pacientes, quando passam por um período de estresse, é justamente quando muitas vezes piora a enxaqueca. Então, a enxaqueca, por característica, ela tem alguns fatores que desencadeiam e pioram a dor. O estresse é um deles. O estresse, a ansiedade. Tá? Não, ela está assim porque ela está em depressão. Então, a depressão piora, a enxaqueca que piora a depressão, e assim também serve para a ansiedade. Então, não existe dor de cabeça nervosa. Existe uma enxaqueca que pode estar piorada no período de estresse. Doutora, olha esse relato que chegou pra gente. Boa tarde, Beto. Eu trato dor de cabeça há muitos anos, faço tratamento com remédio, mas sempre estou assim. E quando chega nesse momento que a pessoa toma o medicamento, mas a dor de cabeça ainda assim persiste? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, que dor gera dor. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo de enxaqueca, tá? É muito comum os pacientes demorarem anos, 20 anos, como uma paciente sua falou, para vir procurar ajuda no consultório, porque acha que dor de cabeça é normal. É comum, mas não é normal. Tomo uma dipirona, passa, esqueço, depois eu vou vivendo. Então, a gente tem que aprender que dor de cabeça, enxaqueca, tem tratamento. Então, se começou a aumentar a frequência, tem que procurar um neurologista, que a gente tem que entender o que está causando essa dor. A gente vai trabalhar os gatilhos. O que classicamente piora a enxaqueca? Além da ansiedade, né? Privação de sono, paciente que não dorme direito, o jejum, a desidratação. Então, a gente começa a orientar os fatores que podem estar piorando a enxaqueca e, muitas vezes, a gente lança a mão de remédio para prevenir essa dor de cabeça, tá? Então, quanto mais dor tiver tendo, é na hora da gente procurar um neurologista. Quantas dores? Quantas vezes é normal, é aceitável sentir dor de cabeça por mês para eu procurar ajuda e iniciar tratamento? Quanto que você acha, Paula? Eu nem sei, porque eu vivia semana sim, semana não. Mas eu só fui saber realmente. Aí eu procurei vários neurologistas que iam passando e depois eu acabei em neurologistas especialistas em dor, que eu nem sabia que existia. Mas a minha, semana sim, semana não, eu tinha. Ou de 3 em 3 dias, então era algo que já tinha perdido o controle. Mas e aí, quando que é esse tempo ideal, doutora, de buscar uma ajuda médica? Hoje tem a campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia. 3 é demais. Então, se você já tem 3 episódios de dor de cabeça no mês, já é o suficiente para procurar ajuda, para a gente entrar com tratamento para evitar a dor. Tá? Não tem que esperar estar com dor todos os dias, insuportável. Porque a enxaqueca, se a gente não quebra o ciclo, ela pode se tornar uma enxaqueca crônica. A enxaqueca crônica é como se fosse quando o cérebro se acostuma a sentir dor. Então, ela é mais difícil da gente tratar. Né? Além de medicamentos, precisaria de fisioterapia, um apoio multiprofissional na enxaqueca crônica. Então, a gente tem que evitar chegar nessa fase de cronicidade. Começou a ver que a dor está mais frequente, procurar a ajuda de um especialista. E hoje tem os neurologistas especialistas em dores de cabeça, que são cefaliatras, né? Então, 3 é demais, viu? 3 dores de cabeça no mês já é um alerta para buscar ajuda médica, né? Exatamente. E você conseguiu descobrir a causa da sua enxaqueca? O meu estresse o estresse era o maior, emocional ali, apesar que não há uma enxaqueca emocional. Mas o estresse, depois eu percebi que alguns alimentos para mim eram inflamatórios. Por exemplo, leite para mim é inflamatório,
Tive que fazer, inclusive, a desobstrução, né, das vias nasais, porque aí eu não respirava, e não respirar também me dava dor de cabeça. Então, eu fui nessa busca, colocando nos últimos anos essas questões. Tenho que parar com laticínio, apesar que eu amo, parei com laticínio. Preciso liberar as vias nasais? Fiz. O exercício, nesse sentido de baixar a minha pressão, também. Então, assim, nesse processo, e também entender quais as situações eu não deveria me colocar para não ficar em estresse. Eu acho que esse foi o maior gancho e a maior coisa que eu pude fazer para mim mesmo. Olha, eu não quero estar aqui, aí saio desse lugar para não gerar esse estresse. Olha só, tem muita gente se identificando com a sua fala. Acabei de ver aqui um comentário. Eu tinha enxaqueca de ficar internada, com crises de vômitos horríveis. Porém, eu descobri com o tempo que eu era intolerante à lactose, que causava a enxaqueca. Tem um alimento vilão, doutora? Muito bom a gente entrar nesse assunto. E eu gostei que você falou que o laticínio, para mim, né? Então, não existe uma dieta de livro para todo paciente padrão, com enxaqueca, né? Padrão. Porque muitos vão no nutricionista, não, você vai tirar o glúten, o laticínio, vai tirar tudo que isso te causa dor de cabeça. Hoje, qual é o grande alimento vilão? Os realçadores de sabor. Ajinomoto, sazon com glutamato de sódio. Esse é clássico. Tá? Se você comer uma comida com glutamato sódico, você vai ter enxaqueca. Além disso, mas o que está associado à enxaqueca? Alimentos com muito corante, então chips, refrigerante. O leite, não necessariamente. Muitas vezes, os laticínios são gatilho para o paciente se ele já tem uma intolerância. Então, o paciente, quando toma alguma coisa com lactose, ele dá distensão abdominal, dá flatulência, solta gases, né, dor abdominal. Isso indica que ele tem uma intolerância. Se ele tem uma intolerância, isso pode piorar a enxaqueca. Isso vale para o glúten. Não é tira glúten em todo mundo. Se você comer um pão e você se sente mal, distendida com esse pão, você provavelmente pode estar intolerante e isso piora a sua enxaqueca. Então, qualquer coisa que faz seu corpo não funcionar adequadamente pode piorar a sua enxaqueca. E eu não estou falando de alimentos ultraprocessados, né? Falando em ultraprocessados, os embutidos enlatados também podem piorar, mas frutas ácidas, né? Limão, laranja podem desencadear, melão, melancia, pimenta. Então, não é tire tudo. Quando a gente vai conversar com o paciente da enxaqueca, a gente tem que ensinar o que é a dor, que é uma doença crônica, ele tentar identificar o padrão e o que causa dor. E fazer o que a gente chama de diário de dor. O que eu comi hoje? Eu tive dor de cabeça esse dia, poxa, eu comi a pizza. Depois, a outra vez que eu comi a pizza também me deu dor de cabeça. Será que é o ketchup? Pode estar relacionado. Então, começa a fazer um inventário mesmo de tudo que você come que pode estar relacionando com a sua dor. Né? Então, não é tire. Comece a observar o que pode estar desencadeando a sua dor de cabeça. Tem mais... Doutor, se deixasse, a gente ficava aqui até amanhã. O povo sofre com dor de cabeça. Boa tarde. Meu filho começou em novembro, uma dor de cabeça forte. Começava com dormência nos dedos, vômito, o corpo todo ficando gelado. Tem gente falando que tem crise de enxaqueca, mesmo fazendo tratamento com neuro, toma tal medicamento, mas as crises são frequentes, principalmente no período menstrual. Já é o segundo relato que eu vejo aqui de mulheres no período menstrual também falando. Só para finalizar, doutora, piora realmente, né, no período menstrual? Sim, classicamente. Tá vendo, classicamente, meu povo? A flutuação hormonal é um grande gatilho para as crises de enxaqueca e é o fator também que enxaqueca é muito mais comum em mulheres do que em homens, né? Principalmente após o puerpério. Puberdade. Desculpa. Tá certo. E depois da puberdade. É muito mais comum em mulheres do que em homens. Doutora, promete uma coisa para mim. Volte sempre. Você deu uma aula pra gente de uma maneira extremamente didática, né? É um prazer. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Né? Fiquei aqui admirada com a sua facilidade de explicar pra gente sobre dor de cabeça, já que a gente sofre tanto disso. Uma ótima tarde, viu? Paulinha, melhoras. Obrigada, pra sempre, pra vida, né? Amém.